Muito bem, irmãos. Desde a primeira vez que o pastor Marcos pregou e ele falou sobre performance, né? Eu falei depois, encontrei com o pastor Marcos quando ele voltou do Rio e perguntei para ele se ele podia novamente pregar sobre performance. Ele falou que sim. E um dia nas minhas caminhadas, eu tive veio na minha cabeça a possibilidade de pregar em cima desse tema também, performance ou paixão. Eu até conversei com o pastor Marco falou assim, não, prega sobre esse tema mesmo. Falei, mas eu não tenho a construção ainda, não construí a pregação ainda. Mas vamos ver como é que vai ser. Aí durante essa semana, a gente foi escrevendo um pouco a respeito desse tema, né? Desse tema. Eu quero que você olhe bastante para isso, para esse tema, e você considere essa palavra performance como desempenho, como atuação, como um conjunto de resultados, tá? Então, você precisa olhar para a performance como um desempenho, como atuação. E precisa olhar para a paixão não como um sentimento humano, porque quando você olha para a paixão, sentimento humano, você deve desconsiderar, porque amor é uma coisa, paixão é outra coisa, segundo o dicionário Aurélio, nos fala a respeito dessa palavra chamada paixão. Então, eu quero de antemão deixar bem claro para você que aqui nós vamos considerar paixão não necessariamente como um sentimento humano, mas como algo de intensidade, de reverência, de atração, de fascínio. Fascínio. Paixão como fascínio. Paixão como atração, tá? Então, eu preciso considerar a performance como algo, uma construção física e mental, como desempenho, conforme eu falei. E eu preciso considerar a paixão como algo do coração. Paixão, algo que venha do coração, ok? Sabe aquela passagem bíblica de 1 Samuel, no capítulo 16, do versículo 7, que Samuel, o profeta Samuel, ele vai até a casa de Jessé, né, e aí passam os filhos de Jessé, né, e o Samuel olha para Eliabe e fala assim, é esse que tu escolheste, Senhor. Aí o Senhor fala assim para o profeta, olha, não é esse. Deus não vê como o homem vê. Deus olha a intenção e o desejo do coração, né? Então a gente tem que considerar aqui essa possibilidade de ver pela aparência como olhar para a performance, né? Samuel, na verdade, teve essa leitura. Ele olhou para o porte físico de Eliabe, ele olhou para a condição física, talvez até para a beleza física, né? Talvez até para a estatura de Eliabe, e considerou Eliabe como aquele que poderia ser o rei. E Deus fala, não é esse, porque Deus estava olhando o coração. Então vamos considerar dessa forma. Vamos fazer uma leitura para nós desenvolvermos a mensagem em cima desse tema. Aí eu escolhi 3 passagens bíblicas para a gente poder começar a entender um pouco e fazer uma avaliação aonde nós nos enquadramos nisso, aonde nós fazemos parte disso, ok? Então passa para mim a primeira. Primeiro que eu vou ler aqui está em Levítico, no capítulo 4, no versículo 1 até do 1 até o 3. Diz assim: o Senhor ordenou a Moisés: diga aos israelitas, quando alguém pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, assim se fará. Se for sacerdote ungido que pecar, trazendo culpa sobre o povo, trará ao Senhor um novilho sem defeito, como oferta pelo pecado que cometeu, tá? Então diz, o que Deus está fazendo aqui? Está dizendo para fazer um sacrifício, para matar um novilho sem defeito, pela culpa dos pecados. Então aqui está sendo estabelecido o sacrifício. Deus está estabelecendo o sacrifício, ok? Passa mais um.
Agora vamos lá, 2 Samuel no capítulo 24, do versículo 20 até o 25, diz assim: quando Araúna viu o rei e seus soldados vindo ao encontro dele, saiu e prostrou-se perante o rei, rosto em terra, e disse: porque meu senhor e rei veio ao seu servo. Respondeu Davi: para comprar sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Araúna disse a Davi: o meu senhor, o rei, pode ficar com o que quiser e ofereça-os em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, e o debulhador, e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou: que o Senhor teu Deus aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu a Araúna: não faço questão de pagar o preço, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor meu Deus, holocausto que não me custem nada. Davi comprou, pois, a eira e os bois por 50 peças de prata, e Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra, e a praga parou de destruir Israel. Mais um texto, Salmo 51, do versículo 15 até o 17, diz assim: ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocausto, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Muito bem, irmãos. Pergunta: quem estabeleceu o sacrifício? Deus estabeleceu o sacrifício. Mais uma pergunta, segundo o texto que nós lemos: Davi ofereceu o sacrifício? Sim, Davi ofereceu o sacrifício, não é? Agora, se Deus estabeleceu o sacrifício e Davi ofereceu o sacrifício, porque fazia parte, era lei, era uma ordem, Deus estabeleceu o sacrifício, Davi ofereceu o sacrifício. Aí chega aqui no Salmo 51, o mesmo Davi, ele fala assim, ó: tu não te deleitas em sacrifício, e nem te agradas em holocausto, senão eu os traria. Parece uma contradição, ou não parece? Porque se Deus estabeleceu o sacrifício, e Davi ofereceu o sacrifício a Deus, e agora chega nesse texto aqui, de Salmo 51, do versículo 15 ao versículo 17, ele diz assim: tu não te deleitas, tu não tem prazer em sacrifício, senão eu os traria, ou senão eu o faria. E aí, meu irmão, quando você olha para isso, qual a leitura que você faz disso tudo? Como é que Davi, ele consegue agora fazer uma outra leitura daquilo que Deus estabeleceu, daquilo que ele fez, talvez no passado? Agora ele faz uma leitura completamente diferente de tudo. Completamente diferente de tudo. Ele faz uma leitura completamente diferente. Olhando para esse texto aí, a gente vê Davi afirmando isso: tu não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocausto, senão eu os traria. E depois ele continua dizendo: os sacrifícios que agradam são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, tu não desprezarás. Quando Davi fala sobre essa, no versículo 17, quando ele fala assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Você confirma que ele está falando algo concreto, algo correto, algo certo, algo justo? Você concorda com isso? Você tem certeza disso também?
Você tem consciência disso? Quando Davi diz isso, você tem consciência disso? Mas a gente precisa fazer uma leitura e precisa entender melhor por que aconteceu isso. Por que Deus estabelece algo e Davi, que vivia nesse período, nesse tempo da lei, ofereceu o sacrifício, e depois ele tem um outro entendimento, uma outra compreensão, ele não quer mais oferecer aquele tipo de sacrifícios que era oferecido anteriormente. Agora é um novo tipo de sacrifício, um coração quebrantado, um espírito contrito. E por que ele fala com tanta certeza que Deus não desprezará esse tipo de sacrifício? Que possivelmente aquele sacrifício que Deus havia estabelecido, ele estava agora rejeitando, não estava mais se agradando. E agora uma nova possibilidade de agradar a Deus no novo tipo, no novo modelo de sacrifício, que era um coração quebrantado e contrito. Ele afirma isso tu não vai desprezar. Qual a leitura que você faz disso? Qual é a conclusão que a gente tem disso? Quando a gente olha para isso aqui, irmãos, isso é extremamente necessário e importante você entender, é que Deus estabelece uma outra coisa. Quando Davi está falando isso, esse tipo de sacrifício, esse segundo sacrifício aqui, quando Deus está falando isso, quando Davi está falando isso, é porque ele teve um entendimento, uma outra compreensão, que Deus estava estabelecendo um novo modelo de adoração, diferente daquele primeiro modelo de adoração, que precisava matar um animal, imolar o animal e oferecer como sacrifício. O sacrifício também era uma espécie de adoração, não deixava de ser um modelo de adoração. Só que agora, não é Davi que está estabelecendo, é Deus que está estabelecendo um novo modelo, uma nova forma de adoração. Porque para Deus basicamente desprezar aquele primeiro, ele precisaria aceitar esse segundo. E como é que Deus vai desprezar algo que ele estabeleceu? Estabelecendo um novo modelo, estabelecendo uma outra coisa. E era Deus que estava estabelecendo isso. Porque essa questão do quebrantamento, do espírito quebrantado, Davi estava experimentando, porque ele estava se abrindo para Deus. Deus estava estabelecendo o quebrantamento. O quebrantamento não é algo humano, não é algo humano, é algo sobrenatural, é algo que vem de Deus. E Davi estava experimentando esse novo, esse algo de Deus, esse necessário de Deus. Era agora um outro modelo. Ele estava experimentando algo sobrenatural. E só um homem que tem uma vida de busca e de encontro com Deus é que vai experimentar isso. E Davi, por mais que ele fosse uma pessoa que estava vivendo num período da lei e entendia muito bem de sacrifício, e inclusive ele ofereceu o sacrifício, agora ele tem uma nova compreensão, um novo entendimento, uma nova visão. Ele tem a revelação. Ele tem a revelação. E quando ele tem essa revelação, ele então fala: isso tu não despreza, porque é tu, Senhor, que está estabelecendo. Não há nenhuma possibilidade de haver um quebrantamento de um ser humano se Deus não gerar esse quebrantamento nele. E quando é então, e o que a gente considera aqui? Olhe bem para isso. O primeiro momento, qual a leitura que você faz? Paixão ou performance? O primeiro momento. Qual a leitura que você faz? Se o primeiro sacrifício, se o primeiro momento, que aquele momento de sacrifício ali, era um sacrifício mais mecânico, era uma coisa mais mecânica, era uma coisa mais fria, mais superficial.
Então, eu posso ou não posso considerar como performance? Eu posso considerar como performance. O que eu falei que performance é? Uma construção física e mental. Performance tem a ver com desempenho, tem a ver com atuação. Tem a ver com atuação. Agora Deus está estabelecendo um novo momento, paixão. Paixão. Porque só vai experimentar isso aqui, o quebrantamento, quem tiver paixão. E paixão no sentido de intensidade, de entrega, entrega total, de reverência, de fascínio. De fascínio. Experimenta isso. E Davi era tão fascinado, tão apaixonado por Deus, que ele tem a revelação. Então, num momento muito difícil na vida dele, porque esse salmo foi escrito num momento muito difícil da vida de Davi, muito difícil da vida de Davi, mas ele tem essa revelação, tem esse entendimento, e como homem extremamente espiritual, que conhece e que experimenta Deus, ele fala: tu não vai desprezar isso, vem de ti. O Senhor é que produz isso, o Senhor que gera isso no coração do homem, do ser humano. Isso não é uma coisa humana, não é uma coisa que o ser humano gera dentro dele, não. É Deus gerando o quebrantamento no homem. É paixão, é fascínio, é entrega. A grande questão é que quando você olha para isso, você pode fazer a seguinte pergunta: para onde a paixão me leva? Não, para onde a performance me leva? Onde a paixão me leva? Como explicar isso? Como explicar isso? Então, olha as perguntas. Onde a performance me leva? Onde a paixão me leva? Como explicar isso? Para a gente continuar entendendo melhor essa ideia de performance e paixão, olhando no sentido da adoração e da entrega, eu resolvi trazer uma figura. Passa para mim, por favor. Tem outro versículo que eu não li, que está em 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 21 e no versículo 22. Veja bem, olha o que diz o texto: os soldados tomaram ovelhas e boi do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, seu Deus em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que as gorduras de carneiro. Se existia um grupo de pessoas que viviam num modelo de adoração que nós consideramos como performance, uma adoração de atuação, de desempenho, uma adoração mecânica, uma adoração fria, existiam aqueles homens que eles buscavam a Deus, eles tinham intimidade com Deus. Samuel era um. Samuel, profeta, sacerdote, foi juiz também. E Samuel tem essa revelação a ponto de trazer esse versículo que diz: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto, em sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra? Ele está trazendo uma palavra para o rei Saul. Porque o rei Saul havia desobedecido aquilo que tinha sido colocado para ele. Então o profeta, ele traz essa palavra: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão melhor do que gorduras de carneiro. Irmãos, quando é que a gente consegue então deixar todo esse modelo de adoração fria, de atuação, de performance,
e passamos então a viver um novo modelo de adoração, uma adoração mais de entrega, uma adoração mais profunda. Como é que a gente pode explicar esses níveis de adoração? Como é que eu consigo deixar a performance e agora entrar nesse nível de adoração que me leve a viver a paixão, o fascínio, a entrega? O que eu faço para isso? O que eu preciso fazer com isso? Eu trouxe uma figura. Esse aqui é a figura do tabernáculo. Quem foi que mandou construir o tabernáculo? Quem, irmãos, que mandou construir o tabernáculo? Deus mandou construir o tabernáculo. Deus deu as diretrizes, toda a orientação, todo o material. Deus orientou, Deus direcionou, Deus falou para que o tabernáculo fosse feito naquele modelo que Deus estava estabelecendo o tabernáculo. Então, isso aqui é uma figura de um tabernáculo, tá? A gente aqui não consegue ver muita coisa, porque isso aqui é apenas um desenho. O que eu fiz então? Eu peguei que eu posso chamar de croquis. Peguei um croquis, escrevi algumas coisas, para que a gente possa entender então, tá? Então isso aqui é o croquis do tabernáculo. O primeiro compartimento é o pátio, o segundo compartimento, o santo lugar, e o terceiro compartimento do tabernáculo, santo dos santos. Esse primeiro compartimento, que é o pátio, todo mundo podia entrar. Tinha suas exceções, né? Tinha suas exceções, leprosos, impuros, né? Esse grupo de pessoas não podiam entrar, mas todo mundo podia entrar aqui, no pátio, todo mundo. Evidentemente que o tabernáculo era um lugar de quê? De adoração. Então as pessoas entravam no tabernáculo com a intenção de adorar. Talvez aqui, nesse compartimento aqui, você pode acreditar que seria um tipo de adoração mais mecânica, mais superficial, uma performance. Entravam, tem os objetos, mas eu não quero falar sobre os objetos, eu quero falar sobre a adoração. Então a gente considera esse nível de adoração aqui o nível 3, que é um nível mais mecânico, mais superficial. Então as pessoas entravam aqui, alguns ficavam aqui, ofereciam seus sacrifícios, enfim, viviam um relacionamento, conversavam entre si, enfim, traziam os animais para serem sacrificados. Então esse primeiro compartimento é o pátio. Lembrando que tabernáculo é um lugar de adoração. Aí você vai lá para o segundo compartimento, que a gente pode considerar como nível 2. Aí uma adoração mais de entrega. Só quem podia entrar era o sacerdote. Só os sacerdotes no lugar santo, no santo lugar. Era uma adoração mais de mente, né? A gente pode considerar uma adoração mais de mente, mais emoção, mas não deixa de ser adoração. Só os sacerdotes poderiam chegar nesse nível, no nível 2. E de repente você começa a fazer uma leitura onde você está se enquadrando dentro desses níveis de adoração, onde você está aqui, porque somente você pode fazer essa leitura, se é performance ou se é paixão, e se a paixão está te levando, está te conduzindo até o lugar, até o santo dos santos ou o santíssimo lugar, como era dito, o terceiro compartimento, que é o nível 1, que é o nível de entrega
total, onde somente o sumo sacerdote podia entrar, e entrava uma vez só por ano. Ele entrava. Você vê que eu marquei ali as portas. Deixa eu mostrar para você. Isso, mostra para mim. Isso. Essas portas aí, ó. Você já viu aquele versículo bíblico de João 14:6, que diz assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí, ó, tá aqui, ó. Essas portas que eram feitas de linho fino, com linho de 9 milímetros, aquela primeira porta, caminho; a segunda porta, verdade, caminho, verdade, vida. Você passava por essas portas para chegar até o terceiro e último nível, que é o nível 1, que é o nível de entrega total. Olhando para isso, olhando para esses níveis de adoração, olhando para a questão da entrega, da adoração mecânica e superficial, onde você está aqui? Onde você se encontra? Onde você se enquadra dentro disso aqui? Onde você se enquadra dentro disso? Essa entrega total, pastor, explica um pouco sobre mais entrega total. Sabe quando Deus falou assim para Abraão: olha, Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei, né? Abraão, o que ele faz? Ele vai e sai, não sai? Adoração, entrega, irmãos. A entrega é tanta que ele sai. E quando Deus fala para Abraão assim, olha, Deus pede a Abraão que ele sacrifique o seu filho Isaque. O que Abraão foi fazer? Foi sacrificar o filho Isaque, porque Deus estava pedindo. É um nível de adoração, de entrega total, irmãos. E aí você olhando para isso aqui, é onde você se enquadra dentro desse nível de adoração. Entrega total. Você já viu aquela criança que sobe no muro alto? Ela subiu no muro alto e ela não consegue descer porque ela está com muito medo. Ela subiu no muro, ela está com muito medo. E o seu pai chega e olha para ela e fala: meu filho, pula que eu te seguro. Ele não hesita, ele vai e pula, porque era o pai dele. Ele não teve medo naquele momento que o seu pai chegou. Ele não teve medo. Ele foi e se lançou, ele foi e se jogou. Entrega total, irmãos. Entrega total. E aí, qual a leitura que você faz de tudo isso? Performance ou paixão? Qual é o nível de adoração? Aonde você se encontra? E aonde você quer chegar? Será que nós vamos continuar mantendo a nossa adoração de forma mecânica e superficial, sem nos aprofundarmos no nosso nível de adoração? Será que é isso que Deus quer de fato de nós? Ou que nós sejamos levados até o lugar santíssimo, ou o santo dos santos? Qual a leitura que você faz de tudo isso? Passa para mim. Filipenses 3, 7, 8 diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu considero como esterco, para poder ganhar a Cristo. Quem que está falando isso? Paulo. Quem era Paulo? Era um cara que era performista, porque ele conhecia a lei, ele era um religioso, ele era perseguidor, ele intentava o mal, ele perseguiu os cristãos, ele teve uma certa participação na morte de Estevão.
E agora, olha o que ele diz: não quero mais ser um performista, agora eu quero ser um adorador. Tudo que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por amor de Cristo. Irmãos, tem muita coisa na gente que precisa mudar, para a gente poder entender esse contexto aqui, para a gente viver a Cristo. Porque a performance, ela vem também com os nossos sentimentos. Às vezes nós somos performistas de fato. Nós achamos que estamos fazendo aquilo que é agradável a Deus, quando nós não estamos fazendo. Ou nós achamos que chegamos no nível e aquele nível tá bom, tá tudo bem. Só domingo eu estou na igreja. A gente vive a semana toda, domingo eu estou na igreja. Mas o que eu faço durante essa semana? É performance ou paixão? Eu estou no trabalho, tudo bem. Eu estou estudando, tudo bem. Eu estou na minha vida, no meu dia a dia, na minha vida cotidiana, tudo bem. E aí? É performance ou paixão? Porque quando a gente fala de adoração, a gente não fala do fato da gente chegar aqui na igreja e se levantar e cantar e se declarar, e, enfim, se entregar. Eu não estou dizendo isso, cantar louvor, fazer oração, não estou falando sobre isso. Não estou dizendo sobre trazer oferta, eu não estou falando sobre isso. Estou falando de estilo de vida. A vida que nós levamos diante de Deus é uma vida de paixão. Se é uma vida de paixão, aonde eu estiver, eu vou levar a presença dele na minha vida. Eu vou agir enquadrado dentro daquilo que eu considero como perda, né? Ou seja, eu não quero mais ter lucro, porque não faz parte do contexto da minha ideia hoje, atual. Hoje eu quero viver algo novo. Hoje eu quero Cristo na minha vida. Hoje eu quero considerar todas as coisas, né? E quando Paulo está considerando essas coisas, são situações que aconteceram na vida dele. São situações. Então ele está desconsiderando isso, não necessariamente desconsiderar conhecimento, não necessariamente desconsiderar um passado. Não é isso. Não é isso. Porque o passado serve para trazer ensinamento para a gente. Olhando para o passado, você vê o quanto você errou, e por conta disso hoje você não quer errar mais. Enfim. Mas a grande questão que nós estamos ministrando, estamos falando nessa noite eu estou mudando, eu estou caminhando a um nível de adoração muito maior do que eu estava no nível ontem. Esse nível hoje ele é maior, a entrega ela é maior, o compromisso é maior. Que tipo de sacrifício que eu estou fazendo? Eu já experimentei de fato o mover de Deus dentro de mim, de forma que o meu coração se quebrantou completamente. Qual o nível de quebrantamento? Ok, experimentamos o quebrantamento? Ok, podemos até ter experimentado, mas qual o nível de quebrantamento que nós experimentamos? Enfim, que a gente possa olhar para essa mensagem hoje e querer, e desejar, e procurar viver isso. Por mais que o profeta Samuel tenha dito que falou, tenha dito o que disse, por mais que Davi tenha revelado isso para nós, através da palavra de Deus, através da revelação de Deus, ele tenha pronunciado, tenha dito isso para nós, né? Na verdade tinha pronunciado e dito para o povo daquela época, daquele período que eles viveram. Vamos supor assim, quantos experimentaram isso? Quantos desejaram experimentar isso, né? Agora nós estamos trazendo isso para nós, e evidentemente que nem todos nós vamos experimentar isso.
porque não vamos ter a disposição, a intensidade e a força para isso, porque depende muito de nós. E quando eu falo isso, eu falo porque de fato a gente encontra muitas pessoas desinteressadas, muitas. A gente vive um relacionamento e vê a dificuldade que é de chegar nesse nível de adoração. Pessoas que pararam completamente na sua caminhada, no seu desenvolvimento, no seu conhecimento, no seu relacionamento, no seu crescimento nessa ideia de relacionamento. Pessoas que pararam completamente, estão paradas. Eu digo isso, eu afirmo isso, porque eu conheço pessoas que estão hoje com 50, 60 anos, vivendo na igreja, e elas permanecem a mesma coisa. Elas não mudaram. Elas não mudaram. Não mudaram nessa disposição de buscar a Deus e ter uma compreensão espiritual um pouco maior. Então, nós precisamos tomar posse disso. Sair, deixar a performance de lado e viver a paixão, o fascínio, né? A entrega, a intensidade, né? Essa atração, essa reverência ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Irmão, graças a Deus que nós temos a oportunidade de ser ministrado pelo Senhor, de forma que a gente possa então ser levado a esse nível de adoração a Deus. Amém? Você pode se colocar de pé? Antes da gente começar a cantar, deixa eu só lembrar uma coisa para vocês. Deixa eu comentar uma coisa para vocês. Domingo que vem nós temos ceia, tá? Domingo que vem então nós temos a ceia. E nós estamos conversando a respeito da implantação da Escola do Reino. O que é a Escola do Reino? Nós falamos aqui ano passado na possibilidade de começar uma escola bíblica, né? E talvez fosse no domingo pela manhã. Mas a gente estamos pensando na possibilidade de colocar para quinta-feira, às 19h30, seria um culto de ensino, para que a gente pudesse entender, estudar essas coisas aqui que nós falamos aqui agora, estudar de uma forma mais intensa. Aqui foi apenas uma pregação, mas a gente pode estudar de uma forma mais intensa essas dinâmicas. Então, essa possibilidade, ela se dá num culto. A gente pode fazer um culto de ensino, às quintas-feiras, 19h30, pensando talvez no mês de março, a gente implantar isso aqui. Estamos estudando essas possibilidades ainda, estamos vendo aí com os pastores, a gente vai conversando e vamos ver isso aqui. Então, se prepare. A gente chama Escola do Reino porque é para todo mundo. É para quem está chegando na igreja, para o novo convertido, é para o obreiro, é para o pastor, é para o líder, é para todo mundo. Então, seria uma Escola do Reino, mas uma Escola do Reino seria o culto. O culto onde nós faremos um culto de ensino. Ok? Vamos cantar? Adore a Deus, quebrante, peça para Deus que eu quero ter um coração quebrantado, eu quero entrar num nível de adoração mais profunda. Agora é uma hora para isso. Menos de mim.
Vamos orar, irmãos. Tem Luciana Riquelme, ela está internada em estado grave, que convide. Vamos orar por ela, pela Luciana. Vamos orar também por todos os outros que estão nessa situação, ó Deus. O Senhor tem nos preservado, tem nos dado força, tem nos dado saúde, tem nos dado essa possibilidade de nós sermos ministrados, como nós temos sido ministrados todo domingo aqui, através das mensagens que Deus tem colocado no coração dos líderes, dos pastores. Deus tem cuidado de nós, Deus tem zelado por nós, Deus tem dado saúde espiritual para cada um de nós. Jesus, nós estamos na Tua presença, Senhor. Nós estamos na Tua presença, Jesus. Nós Te louvamos, ó Pai, pela oportunidade que Tu nos dá, e queremos colocar a vida da Luciana nas Tuas mãos. Ó Deus, o Senhor é que estabelece o milagre, a cura. O Senhor é a cura, o Senhor é o milagre. Estabelece sobre a vida dela. Nós não conhecemos, ó Pai, mas Tu sabe quem é. Então nós pedimos que, assim como Tu tem levantado muitas pessoas que já se dão como falecidas, ó Deus, Tu pode fazer também na vida dela, ó Deus, e na vida de tantas outras pessoas que estão internadas, distante da família. A família não pode ver, os filhos estão chorando, as esposas choram pelos seus maridos, os maridos choram pelas suas esposas, os pais choram pelos seus filhos, e os filhos choram pelos seus pais. Deus, e nós aqui clamamos a Ti, ó Deus. As Tuas mãos não estão encolhidas, ó Pai, elas estão estendidas para salvar, ó Deus, para curar, para estabelecer a Tua vontade, ó Deus. Olha essas vidas que estão nessa situação, ó Deus. Move em favor do Teu povo que clama por essas vidas, ó Deus. Nós Te amamos, ó Deus, e nós sabemos que os Teus ouvidos não estão tapados, não estão agravados, mas eles estão abertos para a oração também neste lugar, ó Deus. E nós queremos entregar tudo diante do Senhor e pedir que Tu opere de uma forma sobrenatural, onde o Senhor possa dissipar de vez essa enfermidade, essa doença, ó Deus. Que a ciência que o Senhor estabeleceu, o Senhor deu sabedoria aos homens. A ciência só existe por causa do Senhor, ó Deus. O Senhor dá sabedoria, dá entendimento aos homens. Deus, que a ciência possa crescer de uma forma que ela possa banir de vez essa enfermidade, ó Deus. A Tua palavra diz que o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. E a vida está em Ti. Tu traz vida, Tu és a própria vida, Senhor. Senhor, nós entramos na Tua presença. Entramos no lugar santíssimo, onde o Senhor está presente, ó Deus. E clamamos diante de Ti, Senhor, Tua misericórdia, Tua graça e o Teu amor sobre essas vidas, ó Deus. Nós estamos sendo sustentados pelo Senhor. O Senhor tem sustentado a nossa fé, ó Deus, a nossa vida. Tem nos dado saúde, graça e força. Deus, tire essa adoração mecânica de dentro de nós, essa adoração de questionamento, de murmuração, essa adoração de frieza espiritual, ó Deus, essa adoração que nos faz estar longe do Senhor e nos traz para o nível de adoração onde a nossa fé possa estar firmada em Ti, e tudo que nós viemos a fazer, nós tenhamos a certeza que o Senhor está sustentando, segurando na nossa mão e nos conduzindo, Senhor. Guarda-nos, ó Pai, guarda-nos em tudo, ó Deus. Guarda-nos, ó Pai.